hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Quantas vezes você já ouviu a frase "seja autêntico"? Parece uma melodia suave, um convite à liberdade. Mas, para muitos de nós, essa melodia carrega um peso, uma nota dissonante que ecoa no peito. É a busca incessante por um eu verdadeiro que, paradoxalmente, parece sempre fugir. Você tenta ser você mesmo, mas sente que está atuando, mesmo para si. Essa exaustão, essa sensação de que algo fundamental está faltando, não é um defeito seu. É a ferida silenciosa de uma vida não examinada, onde a autenticidade se tornou mais uma máscara, mais uma performance para o aplauso alheio. Nós vestimos fachadas, mesmo quando acreditamos que estamos despidos. A sociedade aplaude a versão conveniente de nós, aquela que se encaixa, que não perturba. Mas, e o desconforto que surge quando essa versão se choca com o que realmente borbulha lá dentro? Esse atrito, essa fricção entre o que mostramos e o que somos, é onde a verdadeira autenticidade começa a se revelar. É um convite incômodo, muitas vezes doloroso, para olhar onde a luz não alcança. É aqui que encontramos a sombra da autenticidade. Não é um lugar de vergonha, mas um portal para a totalidade. Carl Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo que o ego não quer ser, mas que ainda assim é parte de nós. São os desejos reprimidos, as verdades inconvenientes, as falhas que escondemos até de nós mesmos. Mas Jung também nos mostrou que a sombra não é apenas um repositório de nossas supostas imperfeições. Ela é, paradoxalmente, a fonte de um potencial inexplorado, de uma criatividade bruta, de uma autenticidade sem verniz. É a sua força reprimida, a sua voz não ouvida, a sua verdade mais crua. Abraçar o desconforto de não saber quem você realmente é o primeiro passo para se encontrar. Sua certeza é sua gaiola. E a dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Ela te empurra para as profundezas, para as margens, onde as verdades mais cruas aguardam. O que aconteceria se tudo que você sabia sobre ser autêntico estivesse errado? Que o verdadeiro emerge quando você se permite desmascarar não apenas o mundo, mas a si mesmo. O mantra "seja você mesmo" ecoa em todos os cantos, transformado numa espécie de Kamadat, uma autenticidade instagramável, polida e perfeita. Mas pare e sinta. Essa versão que você tenta exibir, essa performance social de um eu original e sem falhas, não é, na verdade, uma prisão. Ela se alimenta da validação externa, da aprovação que você busca nas telas e nos olhares alheios. Essa originalidade fabricada, que tanto prometem, alimenta sua ferida de conformidade intelectual, afastando-o da sua verdade mais crua, aquela que não busca likes. A armadilha reside na certeza falsa, no dogma de uma identidade fixa. Você se apega a rótulos, a definições que parecem seguras, mas que na verdade impedem a verdadeira exploração do seu ser. Essa busca por uma identidade autêntica e imutável é um vício intelectual que sabota seu pensamento crítico, impedindo-o de fluir, de se reinventar. A aversão à fluidez existencial, o medo de não ter um eu sólido e previsível, mantém você enjaulado. Sua certeza é sua gaiola. O paradoxo da busca por si mesmo é que a autenticidade não é um objeto a ser encontrado, como um tesouro escondido, mas sim um processo incessante de criação e questionamento. Os existencialistas nos sussurram que a existência precede a essência. Você não nasce com uma essência pré-determinada. Você a cria a cada escolha, a cada dúvida, a cada ato de coragem em se redefinir. Que medo é esse de estar errado, de não ser o mesmo de ontem? A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia, o pincel com o qual você redesenha seus contornos. Imagine um espelho quebrado, não para refletir uma imagem distorcida, mas para revelar os múltiplos fragmentos do que você é. Esse é o espelho quebrado. Olhe para a imagem idealizada que você construiu e então permita-se ver os pedaços desconfortáveis, as verdades inconvenientes. Desconstrua o eu fabricado. Reconheça que você é um camaleão existencial, não para se camuflar e agradar, mas para abraçar a capacidade de adaptação à multiplicidade do seu ser. Você não precisa ser sempre o mesmo. Há uma liberdade imensa em não ter que se encaixar em uma única definição, em permitir que sua verdade evolua, desafiando a noção de um eu monolítico. O que aconteceria se tudo que você acreditava sobre quem você é estivesse errado? Você já sentiu a pontada da incompreensão, o silêncio pesado que se segue quando você ousa questionar uma norma, expressar uma verdade que desvia do script social? Essa é a ferida da conformidade intelectual. A sociedade, em sua hipocrisia sutil, elogia a autenticidade
autenticidade em discursos vazios, mas pune sua manifestação mais wadaka. Ela quer a sua versão polida, a que se encairra, não a que desafia. E essa dissonância, essa dor de ser calado, alimenta sua busca por clareza em meio à confusão, uma busca por um eco para sua voz interior. O medo da exclusão social, da crítica, é um veneno que corre nas veias. O cortisol, hormônio do estresse, inunda seu sistema, e seu cérebro reage à ameaça de não pertencimento como se fosse um perigo físico. É a fisiologia da autocensura, uma barreira invisível que impede você de expressar sua verdade mais profunda, sabotando sua capacidade de discernir o que é genuíno. Quantas vezes você engoliu suas palavras, disfarçou seus pensamentos, apenas para evitar o desconforto do julgamento? Sua certeza é sua gaiola. A autenticidade não é uma virtude fácil, não é um caminho pavimentado de aplausos. Nietzsche, com sua visão afiada, nos mostrou a necessidade de transvalorar valores, de criar a própria moralidade, mesmo que isso signifique enfrentar o rebanho, perder a fé na sabedoria convencional. É o mito da virtude fácil que nos aprisiona. A verdadeira autenticidade exige coragem para questionar, para duvidar, para forjar seu próprio caminho, mesmo quando ele é solitário. Para discernir a voz da sua autenticidade da voz do medo, da expectativa social, pratique o diálogo socrático interno. Questione as camadas de condicionamento. Por que acredito nisso? De quem é essa ideia? O que aconteceria se eu pensasse o contrário? Descasque as expectativas externas que sufocam seu verdadeiro eu. A dúvida não é sua inimiga. Ela é seu guia para essa transformação pessoal. E então, abrace a analogia do lobo solitário. Não como um símbolo de misantropia, mas de soberania, de coragem em andar pelo próprio caminho, mesmo quando é impopular. Há uma força imensa em abraçar sua própria estranheza, em permitir-se ser quem você é, sem pedir desculpas. Essa é a maneira de superar a ferida da conformidade intelectual, de encontrar a verdade sobre si mesmo que a sociedade tenta esconder. O que aconteceria se você parasse de buscar aprovação e começasse a ouvir apenas a si mesmo? Quantas vezes você se viu seguindo regras, crenças, um código moral que não ressoa com a sua alma, mas que a sociedade insiste em impor? Essa é a distorção da moralidade como guia para a autenticidade. Sistemas morais prontos são coleiras invisíveis, impedindo a criação de valores próprios, sufocando a vivência de uma ética verdadeiramente pessoal. Sua busca por um propósito genuíno é sabotada quando você se apega a verdades que não são suas. A verdade sobre a moralidade imposta é que ela raramente te liberta. Existe uma dopamina da conformidade, uma recompensa neurológica viciante em seguir regras e crenças estabelecidas. Pertencer, ser aceito, é um desejo tão profundo que a dificuldade de romper com essa recompensa é imensa. Você sente a atração do grupo, o conforto de não ter que pensar por si mesmo, mesmo que isso signifique abafar sua própria voz. É o preço oculto da sua verdade. Sua certeza é sua gaiola. Nietzsche, com sua visão além do bem e do mal, compreendeu que a autenticidade está intrinsecamente ligada à vontade de potência. Não como egoísmo, mas como a incessante busca por autossuperação. A coragem de criar seu próprio significado em um mundo sem verdades absolutas. Ele nos convidou a enfrentar o vazio deixado por crenças deconstruídas, a não nos dobrarmos a moralidades herdadas. É um caminho árduo, mas é o caminho da soberania do ser. Para desafiar a moralidade convencional, você pode se inspirar em Assim Falou Zaratustra e se tornar o legislador de si mesmo. Isso é um modelo de cura mental. Forge seus próprios valores, viva por eles, mesmo que isso choque os outros. Pergunte-se: isso é verdadeiramente meu? Isso me fortalece? Isso me aproxima da minha totalidade? A dúvida não é sua inimiga. Ela é seu guia para transformar o medo da incerteza em um terreno fértil para sua própria ética. Seja o jardineiro de si mesmo. Cultive seu próprio jardim de valores e crenças. Arranque as ervas daninhas da moralidade imposta, aquelas que não te servem, que te diminuem. Plante as sementes da sua própria ética existencial, aquelas que brotam da sua verdade mais profunda, as que ressoam com a sua alma. A verdade sobre o propósito não está em seguir o que outros ditam, mas em criar o seu próprio. O que aconteceria se você ousasse viver por uma moralidade que é unicamente sua? Você já sentiu aquele nó no estômago, aquele mal-estar sutil, quando uma verdade sobre si mesmo ameaça desmoronar a imagem idealizada que você construiu? Essa é a ferida da dissonância cognitiva. É a resistência inconsciente à radicalidade da dúvida, a inércia de suposições arraigadas que impedem sua capacidade de discernimento. É mais fácil permanecer na negação, não é? Mais confortável do que confrontar o que se esconde na escuridão. Mas essa negação é a chave que você joga fora. O erro do otimismo tóxico alimenta essa negação. A busca incessante por uma positividade vazia pode ser uma fuga, um desvio da autêntica totalidade do ser. Ao ignorar as partes menos agradáveis, mas essenciais, você constrói uma
uma felicidade superficial, uma fachada que cedo ou tarde se revela frágil. A verdade sobre a felicidade superficial é que ela não pode sustentar um ser inteiro. Carl Jung, com sua profunda sabedoria, nos alertou: integrar a sombra não é ser mal, mas ser inteiro. As qualidades que rejeitamos em nós mesmos, aquelas que projetamos nos outros, são fontes de energia vital, de uma autenticidade bruta. Elas não são defeitos a serem extirpados, mas partes de você que clamam por reconhecimento, por um lugar em sua consciência. Negá-las é paralisar seu potencial, é manter sua mente em um estado de estagnação intelectual. Proponha um ritual do encontro com a sombra. Não fuja dela. É um momento de profunda introspecção. Convide essas partes reprimidas a se manifestarem. Pergunte: o que você quer me dizer? O que eu tenho negado em você? Dialogue com o monstro que você imaginou e perceba que ele pode ser um aliado poderoso para a sua autenticidade, uma fonte de coragem e sabedoria. Sua dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia para essa jornada. Pense na analogia da mina de ouro escura. As profundezas da sua sombra não são vazias. Elas contêm recursos valiosos, verdades essenciais para sua individuação, para uma autenticidade que não teme a própria complexidade. É ali, nos recantos mais sombrios, que você encontrará a matéria-prima para se tornar quem você realmente é em sua totalidade. É ali que reside a verdade sobre a sua identidade. O que aconteceria se você parasse de fugir da sua sombra e ousasse mergulhar nela? Você já sentiu a mente fervilhando de questionamentos? Uma paralisia por análise intelectual que impede o movimento, a ação. É o fardo do idealismo ingênuo, onde a dúvida, se não direcionada, pode se tornar uma armadilha, um labirinto sem saída. O excesso de questionamento, sem um propósito prático, nos deixa estagnados, distantes da vida que clamamos viver. É preciso transformar a dúvida em ação consciente, em um passo à frente, mesmo que hesitante. A armadilha da serotonina do significado nos seduz. A busca incessante por validação externa, por aplausos alheios, sabota a satisfação interna de viver alinhado com seus próprios valores. Você constrói um significado frágil, dependente de olhares externos, e isso sabota sua busca por um propósito autêntico. A verdade é que a verdadeira alegria de ser vem de dentro, e não do ícone das palmas. Sua certeza é sua gaiola. Pense em Diógenes e os cínicos. Eles nos ensinam sobre uma autenticidade Padakar, a libertação de rejeitar as convenções sociais e viver em alinhamento com a própria natureza, mesmo que isso signifique viver fora da caixa, transformando a desilusão com a sabedoria convencional em uma força motriz. Eles não buscavam a aprovação, buscavam a verdade em sua forma mais crua. Proponho a desobediência filosófica diária. Pequenos atos de questionamento, de viver contra a corrente para fortalecer o músculo da autenticidade. Aplique o ceticismo em suas escolhas diárias. Eu realmente quero isso, ou é o que esperam de mim? Cada pequena transgressão consciente, cada não dito ou que não ressoa, é um passo em direção à sua transformação pessoal, à sua autodisciplina filosófica. A dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia para essa jornada. Sua autenticidade é como um rio subterrâneo, um fluxo que corre por baixo da superfície das convenções, das expectativas. Aprenda a canalizá-lo, a permitir que ele rompa, nutrindo sua vida com uma verdade que não precisa de permissão para existir. Essa é a verdade sobre a sua identidade e propósito. Um rio que encontra seu próprio caminho, esculpindo a paisagem sem pedir licença. O que aconteceria se você parasse de reprimir esse rio e o deixasse fluir livremente? Chegamos ao fim de uma jornada que nos levou para além da superfície polida do que se convencionou chamar de autenticidade. Desmascaramos a ilusão, a performance que se esconde sob o véu do seja você mesmo e ousamos mergulhar na sombra, naquele lugar desconfortável, onde as verdades mais cruas aguardam. Você sentiu o desconforto, a resistência, a dor de confrontar o que se nega, mas também sentiu o alívio, a expansão de um ser que se permite ser mais completo. Esta não é uma meta a ser alcançada, mas um devir. A autenticidade não é um estado estático, um troféu a ser exibido. É um processo contínuo de criação, de autossuperação, de navegação pela incerteza existencial com uma bússola interna que se recalibra a cada dúvida. É a coragem de forjar seus próprios valores, de ser o jardineiro de si mesmo, arrancando as ervas daninhas da moralidade imposta e cultivando a própria ética. É preciso audácia para viver sua própria verdade em um mundo que prefere cópias. É preciso coragem para aceitar que essa verdade pode ser desconfortável, incompreendida, até mesmo rejeitada pelos outros. Mas é nessa independência intelectual, nesse caminhar solitário, que reside a sua força mais profunda, a sua soberania. Sua certeza é sua gaiola. E a dúvida não é sua inimiga, ela é seu guia. Nietzsche, em sua sabedoria visceral, nos convocou: tornar-te quem tu és. Essa é a tarefa suprema de cada indivíduo. Não é uma busca por um eu pré
pré-existente, mas a incessante criação de seu próprio destino, de seu próprio significado em um mundo complexo, sem verdades absolutas. É abraçar o rio subterrâneo da sua autenticidade e permitir que ele rompa, nutrindo sua vida com uma força que não pede licença. Abrace o desconforto de não saber. Permita que a dúvida seja sua guia. Unconventional Truths for Unexamined Lives. O que aconteceria se você parasse de buscar a aprovação e, finalmente, se tornasse quem você realmente é em sua totalidade, com todas as suas sombras e luzes?